Estamos aqui para mais um capítulo, mais um episódio do nosso podcast Empreendedorismo na Veia. E hoje com uma pessoa mais do que especial, Sandro Augusto, um grande empreendedor que tem uma grande jornada aí empreendedora, com mais de 1.800 empreendedores num grupo chamado Brasil que dá certo. É um grande número de empresários juntos, unidos, para um Brasil que vai dar certo, que tem que dar certo. Então hoje nós temos aqui a companhia do Sandro Augusto, esse maravilhoso amigo que hoje veio aqui fazer esse presente para nós. Então escutem esse podcast com muita atenção, que tem muita coisa boa para vocês aprenderem aqui. Sandro, muito obrigado por você estar aqui com a gente, muito obrigado por ter o prazer de dividir esse podcast comigo hoje, Empreendedorismo na Veia, que eu acho que empreendedor gera emprego, gera receita e faz com que o Brasil cresça. Só empreendendo é que o Brasil cresce. Exatamente. Né? Então, seja muito bem-vindo, muito obrigado. E obrigado por compartilhar comigo. Até a roupa hoje está igual. Não tínhamos combinado, nada, isso. Cara, foi assim. Sidney, em primeiro lugar, quem abre uma casa, abre um lugar sagrado. É verdade. Então, muito obrigado por me receber aqui na sua estrutura. Confesso, fiquei impressionado com a robustez, mas também vi aí muita humanização em tudo que você me apresentou. Então, parabéns pelo grupo, pela estrutura. E é um prazer poder falar um pouco da nossa trajetória com você e com o seu telespectador, com o seu pessoal. Muito obrigado. E Sandro, como foi essa tua ideia, né, que surgiu esse grupo de empresários, que são mais de 1.800, né? Sim. O Brasil que dá certo. Conta um pouquinho dessa história para nós. Como surgiu essa ideia de fazer esse grupo de empresários? Sidney, eu acredito que na vida da gente não existe compartimentos. O da família, da amizade, dos amigos, das suas atividades, do profissional, não existe. A gente é uma coisa só. Sim. A gente é reflexo da nossa própria história. Então, se a gente puder, numa cronologia, explicando um pouco do projeto como um todo, vai fazer bastante sentido. Primeiro, nada como a origem, nada como a essência. Então, hoje, nós nos autodenominamos e somos lembrados e somos percebidos como um dos maiores grupos empresariais, empreendedores e sociais do país. Nós temos 1.800 e alguns amigos, que é um grupo de pessoa física, B2B, olho no olho, ser humano com ser humano, que ao longo de 20 anos, esse garimpeiro que está à sua frente aqui de seres humanos e aprendiz de vida, tem o privilégio de poder angariar sempre novos amigos, como o nosso encontro aqui, por exemplo. Este grupo ele tem aproximadamente 58 segmentos diferenciados. Ele é formado principalmente por CEOs, fundadores e diretores gerais de grandes companhias. A característica dele é de médio e de grandes empreendedores, porém, eu sempre defendi que o empreendedorismo não é o tamanho do faturamento, nem o número de colaboradores, é o que você tem dentro de si. E eu, por exemplo, tive o privilégio, através de você, de conhecer alguns empreendedores aqui no teu grupo, a começar de quem me atendeu lá na porta com muita simpatia e o brilho nos olhos de todos que aqui estão. São 3,5 milhões de empregos diretos que esse grupo possui. Nós tivemos algumas escolhas ao longo dessa trajetória e eu optei em que este grupo não fosse caminhando para o teoricamente, resumidamente falando, politicamente falando, partidariamente falando. E foi difícil porque nós estamos no modelo, e o nosso modelo brasileiro, a gente precisa entender que a política é importante sim, mas no seu devido lugar. Coadjuvante, o político, o empreendedor, ele é protagonista. E dentro desse universo, desse ecossistema todo, nós temos aí um capítulo muito especial, que nada é por acaso nessa vida. Deus colocou a mão no momento certo, e no momento certo a gente achou uma das coisas mais difíceis de encontrar no empreendedorismo experiente como você que é o propósito. Nós encontramos o verdadeiro propósito em 2017, eu vou ter o prazer de te contar. Que legal. E assim, gente, é muito legal a gente ver uma história dessa, né? Um grupo que se forma para ter 1.800 membros, né? Uhum. E 1.800 pessoas que o Sandro conhece pessoalmente, olho no olho, um por um. Né? Não foi assim colocando gente que veio entrando no WhatsApp. Foi exatamente. E conquistando um por um, né? 3,5 milhões de empregos diretos. De empregos diretos. Olha o que é isso, gente. Nós estamos falando de um número gigante, né? É parte substancial do PIB brasileiro. 1,5% da população do Brasil. Exatamente. Que legal. E a gente está numa fase agora, que vou te contar daqui a pouquinho, de expansão maior ainda, territorial, geográfica e etc. Mas deixa eu tomar a liberdade de te contar em dois capítulos, 2 fascículos. Esses 20 anos, os primeiros 10 anos e agora os últimos 10 anos. O primeiro, os 10 anos,
como eu tenho algumas riquezas na minha vida e alguns patrimônios intangíveis, o meu maior capital é o capital social. São pessoas, eu sou apaixonado por gente, não sou formado em marketing nem em publicidade, apesar de adorar isso. Sou formado em administração de empresas. Eu também. E sou fascinado por pessoas. E ao longo da nossa trajetória, e é importante aí então o primeiro patrimônio ali contar, e a quem nos vê, orgulhosamente eu sou filho de um caminhoneiro com uma dona de casa. Que legal. E meu saudoso pai, no alto da sua sabedoria, não tinha o 4º ano primário, e criou seus filhos com um caminhãozinho, um Chevrolet Brasil, 1964, um dos homens mais inteligentes, mais incríveis que eu já conheci na minha vida, e que eu nunca presenciei. Eu sou mais velho de 4 irmãos, nunca presenciei meu pai reclamar de nada. Tudo Isso é estava raro, bom, isso é raro, né? tudo está bom, vamos em frente, vamos acompanhar. Então, a gente já vem desse DNA. Eu faço questão de colocar. Isso é legal, bom demais, gente. Eu acho que assim, sabe, Sandro, você está falando uma coisa que é tão importante hoje. A gente vê tanta gente reclamando, né? E nós criamos aqui no Grupo Calais, depois nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso, uma escola de negócios somente para os franqueados do Grupo Calais, né? E essa escola de negócios, eu estou fazendo esse grupo, né, de franqueados somente para dizer para eles que nada se resolve com reclamação. Sim. Né? Se resolve com ação, com propósito, com fé e com determinação. Então, eu levei essa primeira aula, nós fizemos dentro do GRAAC, né, para o pessoal ver o que é problema. Né? Problemas estão lá, com pessoas com doenças quase que incuráveis, que são câncer de crianças. 80% do câncer infantil lá no GRAAC tem cura, mas 20% infelizmente chega a morrer essa criança. Sim. Então eu falei, isso é problema. O que nós temos aqui é passageiro. É verdade. Né? São coisas que o empresário tem que saber lidar. Mas o que você está falando é muito importante. Hoje tem muita gente que reclama o dia inteiro, desde o que acorda até a hora que vai dormir. Pois é. Isso só atrai coisas ruins. Exatamente. Né? Então você que é empresário aí, pare de reclamar. Reclamação não é bom para ninguém. Traz só energia negativa, né, Sandro? Sem dúvida alguma. E ainda nessa cronologia, eu vou contando o maior prazer. Eu costumo dizer que a amizade não é na cronologia, é na intensidade. Nós nos conhecemos recentemente e já sentimos essa relação muito de empatia. É verdade. E eu vou te contar ao longo dessa nossa conversa um pouco de alguns patrimônios que eu tenho. Então, a minha família, de um berço simples, que nunca nos faltou nada, fomos riquíssimos em valores e princípios, fez com que eu tivesse entendido depois dos 10 anos de Brasil que dá certo, o que fazer com esses próximos. E também navegar sem parecer soberba nas minhas entrevistas, ou nas minhas palestras ou mentorias, ou até com o próprio ecossistema, de que eu tenho um aterramento humilde, porque eu falo com o PIB brasileiro, então é importante contar as origens para não gerar soberba para quem não conhece. É verdade. Né? Então, ao longo dessa... Estou com 56 anos de idade, venho dessa trajetória de ter que fazer tudo um pouco, por conta da própria origem, como eu te contei. E aí, aos 36 anos, 34 anos aproximadamente, veio um primeiro grande insight, uma primeira grande luz. Eu sempre gostei de pessoas, tem uma característica que é importante, eu conheço bastante das minhas limitações, mas conheço um pouco também de alguns talentos que eu tenho. Um deles, eu fui descobrir ao longo dos 30 e poucos anos, que é de deixar pessoas à vontade perto de mim e a estratégia de conhecer novas pessoas, aprendendo com qualquer uma delas, independentemente do seu tamanho, do seu signo, da sua cor, Sim. do seu credo. Então, é um aprendizado constante. Isso é o partido político também, né? Exatamente. Principalmente. Né? Não, mas você note que, por exemplo, no Brasil que dá certo, nós temos essa amálgama robusta, mas me relaciono diretamente com o meio político de gente séria e tranquilamente. Aliás, a gente precisa realmente ter de mãos dadas, o mundo empreendedor e empresarial precisa ter político sério ajudando. E aí, nesses primeiros 10 anos, eu, sem recurso, com um pouco de coragem, montei uma produtora audiovisual. E essa produtora audiovisual era num grande interior, que não está tão longe daqui, mas nós chamávamos na época de interior, que é o grande ABC. O ABC, que, por exemplo, quarto mercado econômico do país, 7 cidades, muros virtuais, você entra em Santo André, vai em São Caetano, São Bernardo, você nem percebeu. Não. Mas quando nós lá da região íamos para São Paulo, nós falávamos, vamos para São Paulo. Então eu entendi a força... Hoje é um bairro, né? Hoje é um bairro. Pois é.
Ali eu montei uma produtora, da produtora eu montei um programa, comprei, de novo, sem recurso, coragem, um canal local de televisão Olha. e entendi a força da comunicação. Aí o que eu fazia? Eu ia na banca de jornal, comprava ali o jornal, as revistas de negócios, etc. Entendia quem era formador de opinião, os grandes empresários da ocasião e chamava no programa. E assim eu fiquei por 5 ou 6 anos gravando diariamente com um líder empresarial setorial, todos os dias, 4 vezes por semana, durante 5 anos. Você se monetizava com os patrocinadores do programa. Era uma luta, porque eu até hoje, com o nosso projeto, nós não cobramos Pois é, mensalidade, é não verdade. cobramos carnê, não cobramos por cadeira, por mesas em nossos eventos, mas eu te conto o que a gente faz como business, que é importante saber. Mas na ocasião, eu tinha uma produtora audiovisual, então a produtora audiovisual ela subsidiava o custo do programa de TV, e que para mim, movido por gente e um homem de negócios, porque isso é importante se dizer, Sim. essa nossa vertente, né? O negócio, ele é importantíssimo nessa trajetória. Então se equilibrava. E aí, em dado momento, eu tinha praticamente mapeado, as figurinhas começaram a se repetir lá no Grande ABC, que já é gigante, Sim. e tomei uma atitude. Eu fui para a Gazeta, foi uma TV aberta, Olha isso. e Que ano foi isso, Sandro? isso foi 2012, 2013 aproximadamente. Ainda não tinha a potência que é hoje as redes sociais. Não tinha, aliás, Sim. não tinha Nem canais, nem, nem canais fechados, né? nem de longe, Sim. mas é o poder da comunicação. Então eu criei um programa que era o programa SA, com ele começava a trazer de novo empresários, formadores de opinião, e fui ao longo do tempo, fiquei 3 ou 4 anos na Gazeta, de novo com quase 4, 5 empresários por semana, conhecendo histórias de vida, né? O perfil é conhecer trajetórias, histórias de vida e impulsionar através dos exemplos, né? Muito legal isso. Da Gazeta fui para a Rede TV. Rede TV fiquei mais uns 3 ou 4 anos. O mesmo formato de Mesmo programa. formato. E aí, em 2016, 17, surge o Brasil que dá certo. O Brasil que dá certo surge de uma expressão, na verdade, dessa história que eu estou te contando, otimista, Sim. né? Um otimismo com realismo. E o Brasil que dá certo surge daí porque eu reconhecidamente fazia encontros empresariais com empreendedores, com os amigos, em casas desses amigos. Bem informal, para falar de negócio, mas também humanizar. Aliás, hoje nós somos lidos também como um grupo que humanizou e humaniza as relações corporativas. Olha que legal. Neste momento, você lida com grandes players, evidentemente, são feras, são tubarões, Sim. e que tem que ter, inclusive, o termômetro político na mão, saber o que está acontecendo na política. Claro. E na ocasião sempre era provocado fazer encontro com amigos em comum da gente, com certeza, com 150, 200 empresários, e eu era provocado, qual é o propósito? Qual é o propósito? Estamos aqui por quê? Não é só networking, o que mais? Qual é o propósito? E o propósito aconteceu em 2017. Brasil que dá certo é uma holding de participações. Eu gero negócios com o Brasil que dá certo, com alguns parceiros estratégicos. Olha que E legal. dentro da outra grande coluna é a comunicação. Então nós temos uma produtora audiovisual, uma produtora fotográfica, uma produtora de eventos, que é para nutrir o próprio ecossistema, Sim. e mais recentemente, 1 ano e meio, 2 anos atrás, uma sociedade com uma pessoa que você conhece, muita gente que está nos vendo não conhece, que é o querido Augusto Cury. Famoso. Pois é. E nós somos sócios nas editoras e nos projetos, em alguns projetos especiais. Muito legal. Então essa é a trajetória dos primeiros 10 anos da comunicação. Eu não sabia, olha, que então o Brasil que dá certo é uma holding que tem vários negócios embaixo dela. É um verdadeiro guarda-chuva. Legal isso. E nessa inquietude e nessa evolução e nesse aprendizado, em 2017 houve um fato. Não é só nossa roupa hoje que ela está igual. Igualzinha, por sinal. Já notei que tem algo muito mais importante que você acabou de falar aí, que é impressionante. De novo, nada é por acaso. Em 2017, eu procurando um propósito, uma vocação para o grupo, eu recebo uma ligação do Sérgio Amoroso, presidente do GRAAC. Sim. O Ale da Cacau Show tinha ido para o conselho e os dois me ligaram por conta dessa história toda, minha relação empresarial com todos esses grandes players. E a gente, inclusive até hoje, assim, a gente tem um grupo robusto, mas incrivelmente ele é discreto. Ele é intramuro e agora está numa fase de expansão. Então, mais uma vez, obrigado por me chamar aqui. Eu que agradeço. É um prazer enorme ter você aqui e contar essa história linda. Mas ambos me chamaram e o Amoroso conhecia um pouco da minha história pessoal, de um outro patrimônio que eu tenho,
e ele me disse o seguinte: Sandro, nós temos um desafio, 2017. Nós vamos construir o quarto andar da sala de atendimento para as crianças aqui no GRAAC. Nós temos doadores históricos, o projeto é sério, não preciso nem dizer mais nada, a marca já se explica, e você tem uma relação empresarial incrível e, ao mesmo tempo, você não ostenta isso com os holofotes na comunicação normalmente. E, além de ter uma certa habilidade em fazer eventos. Topei de imediato, porque aí sim chegou uma marca de credibilidade junto com a marca Brasil que dá certo. Porque o Brasil que dá certo, Sidney, sonoramente, ele, para quem não conhece, leva a compreensão de algo político. Político, é verdade. Né? Pra você ter uma ideia, anos atrás, a Rede Globo, ela faz há 4 anos as campanhas majoritárias, a presidência, e ela sempre vem com alguma campanha. Então, nessa época, por exemplo, era uma expressão, Brasil que eu quero. E a Dona Maria do Acre, o seu João do Espírito Santo, o seu José lá da Bahia, o Brasil que eu quero água, eu quero luz, eu quero comida, etc. E até era engraçado que alguns participantes do nosso grupo me ligavam: Sandro, isso aí é um plágio, porque... E eu sempre corrigi, porque eu sempre disse o seguinte: quanto mais falarem do Brasil, quanto mais falarem de algo positivo, para mim é um presente. Mais pessoas se agregam nesse Exatamente. objetivo, nesse propósito. Eu estou dando uma ênfase nessa parte social e nesse momento do GRAAC, Sidney, não por acaso. A meta era de 7 milhões de reais para 2 anos de expansão. Essa era uma meta audaciosa. E que eu fiquei muito feliz em ser convidado. E o Sérgio me disse: você garante isso? Eu falei: eu garanto 0, mas eu garanto a você que Vou me esforçar eu para trago 200, pelo menos 200 empresários, 200 CEOs neste evento para conhecer o que é o GRAAC, se você me der uma liberdade. Ele falou: claro, o que você quer fazer? Eu falei assim: olha, eu sou um fazedor de eventos. Então, eu fui no Tangará, que muita gente conhece, Sim. preparei um evento suntuoso, chamei a Mariana Godoy para apresentar comigo, o Celso Portioli e o Celso Zucatelli para animar a questão das doações, né? O Léo, da dupla Vitor e Léo, tem um projeto bacana, muito legal, social sim. também, encampou, e nós fizemos lá um grande evento. Mas uma semana antes, eu peguei a minha turma da produtora e fui ao GRAAC e entrevistei 5 crianças tomando quimioterapia. Eu vi isso lá, cara. É duro pra gente que tem netos, que tem filhos. Não é fácil, não. Não. E são pessoas muito humildes, né? A maioria das pessoas que estão lá são muito humildes, porque, aliás, quem mantém o GRAAC são 80% vem de empresários. Exatamente. Somente 20% vem do SUS. Exatamente. E aí, entrevistei essas crianças e perguntava o que é a vida. E cada uma delas dava uma lição de vida. Vida é paz, vida é luz, vida é família, vida é alegria. E tomando quimioterapia, vida é alegria. Foi incrível. Eu transformei isso num vídeo emocional e, obviamente, 200 e poucos empresários choraram no Palácio Tangará, porque em dado momento eu pedi: desliguem a luz. Olha, gente, não vamos nos esquecer porque nós estamos aqui. É por este motivo. E nesta ocasião, Sidney, foi a maior história de receita beneficente até então no país. Foram 13 milhões de reais num jantar. O dobro do que precisava. Num único jantar. Olha que Com legal. isso, evidentemente, a questão pessoal nem se descreve, a emoção que eu tive, mas eu tive um outro presente. Eu entendi que eu poderia ser social. Eu poderia que a gente poderia aproximar o empresário do terceiro setor. Sim. Porque no dia seguinte, normalmente o presidente de uma empresa, ou ele tem a sua própria ONG, seu próprio instituto, ou apoia algum. Meu telefone não parava. A ACD, Amigos do Bem, a Cruz Verde, do Lira do Gerando Falcões, enfim, uma dezena dizendo: Sandro, vamos fazer junto, vamos fazer junto, vamos fazer junto. Aí vem uma estratégia e um negócio. Eu falei: peraí, eu sou um fazedor de eventos, relacionamento, network empresarial. Eu vou me espetar nesses projetos sociais e a gente faz esse encontro enaltecendo os projetos sociais. Muito bom. Uma característica, Sidney, que eu tenho... Como foi agora do autista, né? Vou chegar nisso. Uma característica importante que eu sempre tive é de chão de fábrica. Então, eu vou conhecer a favela, eu entro nos hospitais, ver realmente in loco o que para conhecer a realidade. Isso é fruto de um outro patrimônio que eu tenho. Olha só quantos, né? Outro patrimônio. Eu tenho a honra, a graça e o privilégio de ter um filho autista. Meu único filho é
tá dentro do espectro autista, está com 16 anos, é o Pedro, e ele não. Lá atrás nós imaginávamos que nós somos especiais por receber alguém especiais, Sim. e hoje eu tenho uma compreensão que nós somos alunos, porque o Pedro, dentro do seu espectro, que é um grau 2 para 3, é um grau que a gente chama de grau severo, ele nos ensina, eu e a mãe, a ter uma outra leitura da vida. Então, esse olhar otimista de problema que você acabou de falar, para mim também tem essa mesma reação. Ou seja, a força emocional de fazer um vídeo com o Graak, ou de conhecer os projetos sociais, ou de olhar a vida de uma outra forma, eu devo isso ao meu filho. E com um cuidado extremo, porque apesar de quase 80 projetos sociais que nós apoiamos diretamente, pequenos, médios e grandes, evidentemente, eu procurei agora, neste momento, colocar a causa autista à mesa para não dar a conotação há anos atrás que eu usaria esta causa para algum tipo de estratégia ou de ostentação, como nós acabamos de fazer com um evento que você me deu a honra de participar, com uma palestra, uma aula magna Do meu amigo Augusto Cury, mas em torno de um projeto autista. Eu falei do garimpeiro, né? Então eu garimpo os projetos sociais também, eu vou conhecer de perto. E conhecer a Ser Especial, que é um braço de onde meu filho estuda, um braço social que capacita adolescentes autistas e insere no mercado de trabalho. E fazendo um trabalho de oficina dentro da unidade, mas também penetra nas empresas e faz a adaptabilidade. Então é um projeto incrível que se autossustenta há 20 anos. Então eu tive dúvida, abracei a causa, padrinhei a causa, você me deu o privilégio de estar nesse evento que foi um sucesso. Dona Carmen, né? Carmen Lídia, e maravilhoso isso, você lembrou, porque é a segunda geração. A escola que meu filho estuda tem 60 anos de idade. Esse projeto tem 20, subsidiado literalmente pela iniciativa privada. Não tem nada de governo. Zero governo, zero. Então eu estou muito feliz nesse momento porque a gente conseguiu criar uma aproximação em fazer os movimentos, trazendo o empresariado, e é isso que a gente faz. E olha como é legal essa tua atuação, né? A escola Ana Hickman está entrando lá, junto com a dona Carmen, e colocando lá cursos interativos de tecnologia, para que esses alunos se preparem melhor para serem ingressos no mercado de trabalho. Aqui eu tenho que fazer um depoimento e um agradecimento. Você tinha comentado isso comigo e eu não tenho como te agradecer porque a visão já não é mais unitária, não é mais o meu filho, é o universo que nós temos. E a Ana não dispensa comentários, claro. Eu falei com a Ana, inclusive, né? E a gente teve um apoio do nosso parceiro da Evolua, que tem os cursos, que são mais de 70 cursos de tecnologia, hoje para todas as idades, desde robótica e vai até cursos de alta complexidade, de entendimento como Excel, Power BI, tem um monte de coisas lá. Então nós vamos preparar esse aluno autista para que ele seja encaminhado para o mercado de trabalho com muito mais conhecimento tecnológico. Você sabe hoje tudo é tecnologia. Pois é. Tudo é tecnologia, mas também tem uma característica que eu carrego, que eu sou meio pré-histórico em algumas coisas. Eu sou, muita coisa eu sou ainda offline. Você, antes de a gente sentar aqui, você me falava das folhas de sulfite, das anotações. Eu tenho esse hábito também. E eu fiz isso neste último evento. Aliás, eu faço em todo evento. Eu calibro quem são os nossos participantes, importante, 1.800 empresários, que de alguma maneira se veem durante o ano, eles sabem que se encontram para não ficar só no virtual. E aí você me deu o prazer de participar e eu criei ali um grupo de 220 convidados que a maioria, sobremaneira, muito sensível a causas sociais. Então tivemos ali empresas que não só se colocaram à disposição, como também querem conhecer mais o projeto. Foi muito legal. Aliás, foi um evento assim, gente, que era emocionante. Né? E fechou com uma aula do Augusto Cury que a gente ficou até o último... E acabou tarde, né? Quase 1h da manhã. Acho que é a primeira vez que ele fez uma palestra depois da meia-noite. Né? É verdade. Acabou no dia seguinte o evento. Você está me dando chance de falar agora o último capítulo, a última etapa do Brasil, que a gente se encontra agora, do Brasil que dá certo. Gente, nós temos quase 2.000 empresários, mas o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas. E eu sempre defendi, desde o nascedouro, que todo mundo é um Brasil que dá certo. Não é um Brasil que eu quero, não é um Brasil que faz, não é um Brasil que um dia vai ser, é o Brasil que dá certo. Você que está me vendo, você dá certo. O que falta? Falta nós, multiplicadores, formadores de opinião,
fazer o exercício de colocar isso em larga escala para que todos entendam que efetivamente são um Brasil que dá certo. Não há utopia, estamos nos melhores países para se É viver verdade, do mundo. é verdade. E aí você me conta o capítulo Augusto Cury, e eu vou te contar aqui uma novidade. Bom, em primeiro plano, primeiro momento, eu quero te trazer aqui, eu te trouxe com o maior carinho, um livro, que é o livro feito por mim e pelo Augusto Cury. Eu acho que a gente consegue mostrar aqui com cuidado. E eu quero te Muito presentear esse obrigado, livro, olha que legal, hein? que é o volume 1. Sandro Augusto, Augusto Cury, É. convidados especiais, o Brasil que dá certo. Que legal. Muito obrigado. Depois eu quero ter o autógrafo aqui. Mas vamos fazer Muito aqui. obrigado. Mas- O Brasil que dá certo, gente. Olha aqui, ó. É. E o Brasil que dá certo. Sabe, Sandro, eu gosto. Primeiro, muito obrigado Imagina que é isso. pelo presente. E eu quero dizer para você o seguinte: eu sou um apaixonado pelo empreendedorismo. Sempre fui. Desde 7 anos de idade, comecei a vender pirulito para ajudar meu pai, minha mãe. Meu pai era muito simples, eu venho de uma família síria. Vivi o tempo todo na 25 de março com meu pai. Gosto daquele movimento de entrada e saída de gente, de lojas. Mas meu pai nunca foi empreendedor. Sim. Nunca foi empreendedor. Mas meu avô foi empreendedor. E eu acho que puxei por ele. Aham. Né? E isso me trouxe no sangue essa vontade de empreender. Desde pequeno, 7 anos de idade, minha mãe empregada doméstica, eu comecei a vender pirulito. Depois, com 14 anos, fiz uma carreira em banco e saí do banco com uma vida estável que eu estava, com CLT, com tudo mais que o CLT pode te oferecer, para empreender. Montei uma corretora de seguros e não parei mais. E hoje, gente, eu incentivo muito as pessoas a empreenderem. Eu sempre falo, o empreendedor nunca precisa de doação. Quem empreende nunca precisa, não fica na mão esperando que alguém dê alguma caridade para ele. Exatamente. Ou seja, o empreendedor, ele se torna um super-herói em vez de ser uma vítima. É verdade. E você me dá uma outra oportunidade aqui. Você sabe que você está conversando com um entrevistador que tem cacuete de perguntas. Então, eu preciso tomar liberdade, que você é meu convidado do meu próximo podcast, mas te perguntar sobre o ecossistema do Grupo Calais. Calais. Que tamanho é? Tenta explicar para a gente. Pois é, Sandro, essa paixão de empreender, né, isso começou em 1986, quando eu montei uma distribuidora de computadores. Antes eu montei uma corretora de seguros, deixei a carteira de seguros com meu pai. Meu pai começou a comandar a carteira de seguros para mim e fui vender computadores, numa época que nós estávamos em reserva de mercado. O primeiro carro que veio para o Brasil foi o Lada, né, que era uma carroça da Me Rússia, lembra, né, que veio da Rússia. Então a gente não podia trazer nada de fora, porque era proibitivo pelas taxas que tinham de importação. E eu comecei a trazer computadores, foi aí que eu conheci a Microlins, né, e comecei a vender computadores para a Microlins, e acidentalmente eu fiquei com a primeira franquia de São Paulo, da Microlins, e comecei essa jornada de empreendedorismo de franquias. E não caiu mais da minha veia. Em 1994, entro com a Microlins, né, de cabeça. Em 1996, acontece uma coisa na minha vida que mudou totalmente a estratégia que eu tinha, que eu quebrei. Quebrei, fiquei devendo 14 milhões de reais, que não é fácil você se reerguer. Claro. Nunca tinha quebrado na minha vida, nunca fiquei devendo um centavo para ninguém. E do dia para a noite eu me vejo devendo 14 milhões de reais de fornecedores, de fora, impostos, bancos e tudo mais que você pode ter como empresário, porque eu vendia 2 milhões de dólares por mês de computadores. Era uma empresa de médio porte já. Tinham empresas muito maiores do que a minha, mas foi uma mudança que aconteceu no mercado e eu não percebi, sabe? Então, eu sempre falo nas minhas palestras que o empreendedor ele tem que estar muito preparado para as ondas que chegam. Sim. E a gente não se prepara. É verdade. Assim como houve a morte dos dinossauros na Terra, né, há milhões de anos atrás, se você é empresário não tomar cuidado, vem uma onda como essa daí, você morre no meio do caminho. Me leva. Então você tem que estar totalmente preparado o tempo todo. Como foi a pandemia? A pandemia, ela quebrou muita gente e muita gente se enriqueceu na pandemia. Verdade. Porque na crise achou uma oportunidade. Determinados segmentos, claro. Né? Se reinventou. Então eu acho que a pandemia nos mostrou a fragilidade que nós somos como seres humanos e como empresários também. Então eu gosto muito de empreender. Então o Grupo Calais começou em 1994 com a Microlins e fomos crescendo, tivemos muitas franquias nesse caminho todo. Eu e o Semenzato fizemos muitas franquias, foram mais de 14 franqueadoras, entre umas que são gigantes hoje. Semenzato é um grande amigo. Um cara extremamente inteligente, né?
Em 2017, perdão, eu tinha um propósito já, aqueles propósitos que acontecem na vida da gente. Eu falei, não, eu quero montar minha holding familiar. Meus 2 filhos hoje são meus sócios aqui na holding, o Daniel e o Felipe, e não é por herança, eles estão aqui por legado. Meritocracia também. Meritocracia, porque eles ficaram franqueados da Microlins durante 10 anos dentro do Palmeiras e aprenderam todas as dores de um franqueado. E quando eu montei a minha holding, eu já pensava em fazer a minha sucessão e preparando os caminhos para que eles tomassem as rédeas depois de um tempo, né? Que ainda nós estamos nessa preparação. E o mercado tem mudado muito, então hoje o Grupo Calais tem 8 marcas, tem mais 2, 3 marcas vindo aí, né? Se Deus quiser, esse ano ainda. Se bem que a gente não está muito preocupado com o número de marcas, e sim com aquilo que eu te falei. É muito mais importante quem é o fundador, Quem são os fundadores, quem são os sócios, porque de um sócio bom nascem negócios bons. Sim. De sócios que têm como plano B esse negócio, para mim não serve. A gente já descarta na hora uma empresa que chega aqui para falar com a gente que o fundador é um plano B para ele. Nada na vida plano B funciona. É verdade, sabe, Sandro? é verdade. Então, se o cara tem como plano A, a gente começa a estudar o projeto e faz toda a análise, a due diligence, e depois a gente põe, em alguns casos, como escala, muitas vezes como embrionários, né, para a gente poder crescer. Muitos deles a gente devolve depois de um tempo, porque a gente vê que não tem escala. Então, o que a gente busca aqui como holding de franchise, nós somos hoje uma holding grande, já, se Deus quiser, e vamos crescer ainda mais, pela qualidade, inclusive, do suporte ao franqueado, que esse é o nosso grande apelo, né? Quantas franquias? Suporte ao franqueado. Hoje quase 400 franquias no grupo. E quantas empresas? São 6 que estão ativas, 5 ativas, né? E 3 que estão iniciando. Então, estão naquela fase que a gente chama de warning, né? Está aquecendo. Tá? Então, tem 3 aquecendo, 5 em operação, e nós podemos crescer ainda muito mais. Se Deus quiser, nosso plano para 5 anos é chegarmos em 2.000 franquias. Ou seja, negócio do zelo com o seu franqueado é parte fundamental do negócio, né? É fundamental. E a gente sempre, sabe, Sandro, é muito importante falar isso, né? A gente sempre busca conhecimento sempre a mais em palestras, em treinamentos. Hoje, eu estou me preocupando, e foi muito gozado quando nós falamos naquele evento que você fez do autismo, que eu encontrei Augusto Cury. Porque justamente a minha curadoria que eu estou fazendo agora com os franqueados, primeiro é essa. A minha escola de negócio começa por isso. Arrumar a pessoa por dentro. Hoje nós temos franqueados e empresários no Brasil que estão vivendo um momento muito difícil de descrença, descrença na política, descrença em tudo que você vê. Isso causa um problema gigante para o empresário. Porque quando você perde a crença em você e no seu negócio, isso é o caminho certo para a falência. Então eu falo, você que está empreendendo, não fique acreditando que você não pode. Pode tudo, quando você tem propósito, fé e ação. Esse é o livro que eu acabei de escrever, vai sair logo vai sair. Propósito, fé e ação. Maravilhoso, maravilhoso. Você tem que ter o propósito, depois a fé e depois agir. Também não adianta só ter a fé. Esses pilares são importantes. Isso vem no mundo empresarial, nos disciplina bastante. Muito, né? muito. Essa questão de governança também. E nós temos 5 pilares, para você ter uma ideia, porque aí, chegando aqui de 1 ano e meio, 2 anos para cá, até chegar nessa mesa aí no livro e o que nós vamos fazer o ano que vem, chegou a hora do desmame. Eu sempre gerei e tentei gerar na minha vida pertencimento. É isso. Que as pessoas tenham pertencimento. Mas nós nunca, depois, pós-pandemia principalmente, nunca fomos tão bombardeados pela palavra empreendedorismo e também nunca fomos tão bombardeados, com todo respeito, por gurus de plantão, coachings, mentores de todas as naturezas. Nunca se venderam tantos livros motivacionais. Sim. Então isso tem uma explicação. As nossas gerações, tanto a passada quanto a futura, tomara, não viverão nem de longe. Mas sabe o que por nós que, passamos. Sandro? As escolas, infelizmente, qualquer academia que você faz, eles não ensinam as pessoas a empreenderem. Você vê, o médico sai, não sabe empreender. O dentista sai, não sabe empreender. O engenheiro sai, não sabe empreender. O administrador de empresa sai para ser o quê? Colaborador de alguma empresa. Exatamente. Então, a nossa formação acadêmica do Brasil não prepara empreendedores. Ela prepara funcionários. Quando você fala colaboradores. Quando você fala preparo, e nas minhas longas conversas com meu querido amigo Augusto Cury, ele já vinha me provocando há 3 anos atrás, aproximadamente, que eu escrevesse um livro do Sandro Augusto e um livro da biografia do Brasil que dá certo.
chegou o momento, há 1 ano e meio atrás, eu falei, Cury, eu topo, vamos fazer, mas tem umas condições, tem umas regras. E olha que alguém que nunca escreveu um livro Pois é, para o maior vendedor de livros do do país. país. E ele falou, claro, qual é? Eu falei, são algumas regras. Primeiro, eu não vou deixar a criatura engolir o criador. Olha, Então eu não quero estar na capa deste livro, eu quero que você faça o prefácio e que eu seja o curador. E como eu gosto de desafios, Sidney, eu fiz uma segunda colocação para ele. Eu falei assim: nós não vamos fazer um livro para pessoas que leem muito, porque o Brasil falta muito ainda para ter um número de leitores razoável. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar 50 empresários, 50 presidentes de empresas, na verdade 40 para escreverem juntos. presidentes e 10 da área Mário social, Carneiro, e que cada um, Sidney, cada um vai contar em 4 páginas, 2 páginas sua biografia que legal. e 2 páginas o que é o seu Brasil que dá certo, para cada um deles. E aí Luísa Trajano. sim, e o mais interessante foi que eu gastei aí 1 mês aproximadamente para colocar o mais diverso possível. Então a gente tem aí o Cláudio Lutemberg do Einstein. Não, eu vejo que cada. São nomes incríveis, cada um no seu segmento. João Apolinário. E cada um, se você me permitir aqui a licença e a oportunidade, cada pessoa que tem esse livro pela frente se identifica com alguma história. Então, para você ter uma ideia, a Luísa Trajano, a minha amiga Luísa, sua amiga também, ela tinha acabado de lançar um livro prefaciado pelo Pedro Bial. Eu montei um grupo de WhatsApp com uns 50. Olha E ela foi uma das primeiras a topar. Olha que bacana. Então, isso é prova que o Brasil dá certo. Mas mesmo. dá certo. E ainda nessas condições com o Augusto, eu falei, vamos chamar de volumes. Por que volume? Porque eu tenho 2.000 amigos, empresários, e não é correto, não é honesto, não é justo, que estão comigo há 10, 15 anos, o Semenzato, inclusive, está nesse livro. Legal. Outro nome importante para citar, que gosta muito de você, já foi seu parceiro, que é o Paulo Moraes da Espaço Laser. Espaço Laser, Bem, fantástico, tá dentro desse advogado e empreendedor. Exatamente. E nós estamos na fase, esse livro foi pensado para ele foi pensado para a estratégia de expansão da gente. Qual é o primeiro passo? Carla Sarni, minha amiga também. Você tem um monte de conhecimento, tenho certeza disso. Muita gente. Aliás, me dá licença de dizer, você entrando no Instagram, Brasil que dá certo oficial com 2 Os, ou o meu pessoal, que é Sandro Augusto 01, você clica ali no nosso link, vai direto para a compra do livro. Em 15 dias, o livro chega na sua casa, físico ou digital. Então, gente, ó aqui, ó. Não esqueçam, ó. Isso aqui é para empreendedores que estão começando. Exatamente. Porque tem histórias aqui, pelo que eu estou vendo aqui, que contam lá de baixo como que aconteceu. Porque as pessoas falam, mas empreender que nem a Luísa Trajano é fácil. Da onde ela veio? Pois é. Sidney, nós estamos num país que é um dos mais ricos do planeta, mas 99% dos empresários vieram do menos nada. 1% são herdeiros. 99% é quem começou de menos nada. E aí veio os 5 pilares que este livro abriu na minha cabeça e a gente pratica neste exato momento, que é o momento de expansão. Então nós continuamos com produção de eventos, com produção audiovisual, fazemos nossas reuniões empresariais, a holding com os seus negócios, mas agora eu estou no momento que eu tenho que devolver um pouco do que eu posso na vida para todos os empresários, empreendedores, 200 milhões de habitantes do nosso país. Quais são os pilares? Muita gente nos vê e ele é empreendedor e não sabe. Então, são as 5 regrinhas. Primeiro, ou acha que não pode, né? As 5 regrinhas que eu quero contar, que não é mágica, mas faz todo sentido. Primeiro é enxergar. Muita gente se pergunta, eu quero ser um empreendedor, mas ele precisa primeiro enxergar. Sim. Depois ele precisa chegar. E para chegar não é fácil. Depois, terceiro, ele precisa se manter, que é o mais difícil. Verdade. Depois, é claro, fazendo direitinho, prosperar. E quando chega na prosperidade, tem uma missão com a sociedade, que é multiplicar. Olha que legal. Esta é a minha missão nesse exato momento. Gente, anote esses 5 pilares aí. Exatamente. Que são. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. É isso aí. Parabéns. E agora nós estamos, para concluir, na missão da multiplicação. Ou seja, oportunidade de entrevistas, volume 2 sendo produzido, já estamos produzindo o volume 2, vamos fazer a partir já de agosto e setembro inserções em outros estados do Brasil que dá certo, o nosso podcast, estou desenvolvendo junto com Augusto Cury, em dado momento você vai ser um dos primeiros a saber, uma minissérie sobre o Brasil que dá certo. Olha que legal. Que nós vamos exponenciar isso. Quem está sendo roteirista? Então, somos uma equipe própria, da própria estrutura que nós temos. Vai virar um filme.
Na verdade, ele está sendo roteirizado como um filme e a gente conta em capítulos Muito que legal. muito provavelmente será uma série. E aí muita gente, para efetivamente concluir, me pergunta qual é o meu objetivo com o Brasil que dá certo, né? Um deles é que, o primeiro que eu tenho sempre que manter isso forte em mim, não ter a menor ideia do que seja, porque ele cresce organicamente. E à medida que ele vai crescendo organicamente, ele vai Vai se ajustando. automaticamente vai se ajustando. E o outro é um sonho que eu tenho em transformar isso numa causa, mais ainda em primeira mão, te conto, o ano que vem, lançar a Fundação Brasil que dá certo, Olha que que é uma legal. missão de, como já dito aqui, fazer com que todos tenham acesso à informação e, de alguma maneira, tocar a qualquer pessoa Eu que tô não tem dentro, acesso. quero participar. Você é co-fundador, co-embaixador, Já e tô aí. quero te fazer aqui um convite, com maior tranquilidade. Quero que você participe do volume 2 do livro Brasil que Já dá tá, certo. já Está em plena produção. E olha, fico muito grato por esse convite, já está aceito, te agradeço muito. Eu vou fazer com o maior carinho, porque empreender é minha paixão. Falar da minha história, né, e incentivar pessoas que falam, ah, mas eu nunca vou dar certo na vida. Dá sim, cara. Tá, Se prepare que vai dar certo. é isso aí. E tudo começa, sabe, Sandro, que eu acredito muito, você vê, em franquias, né, hoje somente 15% dos franqueados não dão certo. 15%. E olha que a gente trabalha, a gente luta. O meu grupo luta muito para manter os nossos franqueados sempre ativos, mas 15%, infelizmente, não conseguem dar certo. Aham. Em negócios que não são franquias, esse número vai para 75%. Olha só. Ou seja, 75% das empresas que nascem hoje, daqui 5 anos elas morreram. 75%. E são índices do próprio IBGE e das próprias empresas que fazem esse tipo de análise. Então, preste atenção. Por que no franchising a gente sempre tem mais cuidado? Como eu quebrei e não era do setor, você não tem acompanhamento, você não tem essa energia que gera uma As rede. dores da escola da vida. É a escola da vida, né? Então você se sente muito isolado como empreendedor. Então o que a gente quer promover para os nossos franqueados? Cada vez que eles tenham mais sensibilidade de que hoje ter uma empresa, como você falou, os 5 pilares, começa tudo com a mente dele. Exatamente. Ele tem que ter uma mente poderosa para dizer o seguinte: eu vou fazer, eu vou chegar com dificuldade, com dinheiro, sem dinheiro, mas eu vou construir. Quantas histórias tem bacanas? O próprio Alexandre, da Cacau Show, enfim, tem muitas histórias lindas, né, que talvez no teu livro já tenha contemplado aqui, de pessoas que começaram do zero e ficaram gigantes. Como o dono da Amazon, uma história gigante, né, que começou, o próprio e outras histórias que a gente vê por aí, né? Tem tantas histórias bacanas. Elvis Presley, né? Foi negado não sei por quantas empresas que não queriam fazer um disco com ele naquela época, não é? Quantas nãos ele tomou. E o último filme que eu não sabia, eu estava lendo esses dias sobre A Paixão de Cristo, que foi feita pelo Mel Gibson. Mel Gibson. Ninguém quis apoiá-lo. Ninguém quis apoiá-lo. Ele colocou dinheiro no bolso dele, 30 milhões de dólares, e ele fez a produção de Paixão de Cristo sozinho. E foi assim. Que mudou a concepção. Mudou a concepção. Aconteceram coisas lá nesse filme que mostrou, né, que a indústria cinematográfica não via. E muitos não veem as histórias. Então, você que é pequenininho, que está nos assistindo hoje, e fala, eu quero empreender, comece, mesmo que seja com uma pequena empresinha de fazer doce, de fazer cocada, de fazer sanduíche, qualquer coisa, empreenda, porque você nunca mais vai passar necessidades. Nós temos a escola na Hickman, Sandra, que hoje muda a vida de muitas pessoas pela capacitação na área da beleza, muitas vidas. A gente forma Educação empreendedora, é isso? Hoje nós temos formação de cabeleireiro, manicure, maquiagem, várias profissões na área da beleza que nunca param de crescer, e temos também tecnologia. Então a gente emprega e a gente muda a vida das pessoas. Tem muita gente que sai da escola na Hickman e monta seu próprio salão, ou vai trabalhar na própria escola na Hickman como colaboradora de um salão profissional. Educação empreendedora. É muito. É isso que eu falo. Nós temos que ajudar. E eu me proponho, no Brasil, que dá certo com você, Sandra, a gente criar um grupo de mentoria para ajudar esses pequenos empresários que querem montar alguma coisa e não sabem como começar. Para que a gente possa ajudá-los também a crescer e, quem sabe, amanhã gerar emprego, gerar renda e fazer o Brasil que dá certo cada vez melhor. Nós lançamos ao final deste ano, incrível esse bate-papo, ao final deste ano nós lançamos a Academia Brasil que dá certo,
que é a contribuição de pelo menos uns 40 ou 50 grandes players do Brasil que não cobrarão por essas mentorias e que se reunirão para alguns milhares de pessoas para explicar o que é a educação empreendedora na prática, É né? isso. Você falou empreender na veia, é isso mesmo. Nós temos a obrigação de sair do romantismo e explicar na prática. Quem chegou ao topo e se manter, como eu te falei, não é tão simples, você sabe Não, disso. não é fácil. Mas nós precisamos ensinar o pessoal até a enxergar o que é o empreendedorismo. Assim, empreendedorismo não é para todo mundo, É, né? Senão nós só teríamos empresário no mundo, né? claro, claro. Existem pessoas que falam, não, eu quero continuar como colaborador. E está tudo certo, Você sabe, né? você sabe que eu Tá fico tudo certo. fascinado quando tem assim, a possibilidade, e acontece todos os dias, né? Eu ando bastante com aplicativos, enfim, e eu gosto de conversar. Então, olha só como nós estamos vivendo, né? Tá o fruto dos anos, né? E bombardeios aí. Quando você senta num carro, num aplicativo, na Uber, por exemplo, Sim, você vê, bom dia, boa tarde, boa noite, o motorista quase que leva um susto. é, As pessoas perderam o hábito ter de um hábito. cumprimentar, É de verdade, dar um sorriso. Às vezes você faz um elogio a uma pessoa, você transformou o dia da pessoa. é E verdade. aí, como vai o senhor? Não vai bem porque A, B, política. Não, mas quando a corrida dura mais uns 10 minutos, eu saio dessa corrida com um sorriso desse motorista e falando: você é um Brasil que dá certo porque você está empreendendo. É Este verdade. carro aqui é sua empresa. É Isso isso. aqui você tá na sua empresa. O que você está fazendo não é só transportar pessoas, você está empreendendo. Ou Isso seja, não mesmo. tem tamanho, não tem característica, é o que está dentro de si mesmo. É. E a gente tem um projeto muito legal, depois eu vou te apresentar, Sandra, que é um aplicativo só para mulheres, que nós estamos estudando, né, aí de trazer para o grupo. Chama-se Lady Driver. É da Gabriela, Gabriela, conheço, eu então, conheço. Gabriela, muito, Uma muito, querida, muito, moça muito. muito. É assim, uma Feliz de empreendedora saber, nata. feliz de saber. E a gente está estudando esse projeto juntos, né? E está numa fase ainda embrionária Aham. de a gente se juntar, mas tem muita possibilidade de a gente vir a dar certo junto, mas é um projeto fantástico que vai fazer com que a pessoa, a mulher que tem um automóvel, né, Aham. consiga ganhar renda com mais tranquilidade, porque hoje você não sabe do passageiro que você pega. Então, Aham. é só mulher transportando mulher, Exatamente. né? E a passageira sendo transportada por mulher. Ideia maravilhosa. Você me faz aqui ter uma curiosidade. O Grupo Calais, ele é robusto, mas esses empreendedores que criam ou têm o seu negócio e querem ir para o franchising, você atende com seu time pessoalmente? Como é que é Eu isso? pessoalmente, Você pessoalmente? eu pessoalmente, ou meu filho, né? O Daniel cuida mais da parte de expansão, eu Felipe, mais da parte estratégica, sempre passa pelo nosso filtro. Sim. Inclusive, é assim, a gente tem uma comissão entre nós que, se os três não aprovarem por unanimidade, não entra. Ah. Né? Então a gente Você tem. sabe que isso é raro e precioso. Parabéns, né, por isso. Obrigado. E a gente tem esse legado que eu quero deixar para eles e ter essa comunhão de opiniões. A gente se diverge em muitas opiniões, isso é bom, Claro. né? Se todo mundo pensasse igual, Pois como é é. que ficaria? Então é bom, porque a gente aprende também com essa juventude, que eu tenho essa humildade de aprender, né? Eu aprendo sempre, eu falo, aquele que sabe, acha que sabe tudo, não sabe nada. É verdade. Né? Então eu aprendo todo dia. Todo dia com essa meninada que está aqui, eu aprendo com as pessoas que estão aqui. Está aí a Bruna agora fazendo esse vídeo para a gente aprende todo O dia. tempo Então, o todo. que eu faço aqui para colocar aqui? Então você fica antenado nas novidades. É. E agora, se você fica no seu mundo, você fica um dinossauro. É. Né? Você sabe que lá atrás, nos primeiros 10 anos no Brasil que dá certo, eu era muito perguntado e também muito modestamente admirado, e também recebia muitos comentários que as pessoas que aí participam, muito obrigado por estar no grupo, muito obrigado por participar pelas coisas incríveis que você faz. E eu sempre dizia, e agora ficou mais entendido, né, nesses últimos tempos, eu sempre dizia o contrário, sem nenhum blasé, nada disso, que eu que agradeço cada um que entra, cada um que participa, porque eu aprendo individualmente com cada pessoa. É E verdade. se não fosse esse grupo robusto, crescendo, com essa característica de você conhecer as pessoas, o indivíduo, a gente não tornaria isso real. Então eu tenho uma gratidão imensa, diária, em poder aprender, como você acabou de falar. É isso aí, Sandro. Esse é o Brasil que dá certo. Exatamente. Ô, Sandro, para a gente finalizar, esse papo podia durar mais 10 horas, Sem que dúvida. ia ter muito assunto para falar, né? Exatamente. Os dois gostam de falar. É. Sandro, onde você acha que vai chegar o Brasil que dá certo? Hoje tem 1.800 empresários reunidos. Onde você acha que chega?
Eu tenho a impressão de que dentro, a gente tem cabeça empresarial, né? De escala, né? Pois é, e a curto, médio e longo prazo. Eu te diria que em médio e longo prazo, nós vamos ter o Brasil que dá certo como um selo de qualidade. Opa, olha que legal, hein? Um selo uma chancela de qualidade. Uma marca que se junta com outras marcas e que colabora ao seu tamanho, à sua importância, A sua cultura, com a sua cultura, ética, né? exatamente, Acho que a isso sua é o mais humanização, importante. colocando o Brasil de fato entre os maiores países efetivamente do mundo. Esse é meu sonho. Muito Se legal. puder colocar uma sementinha, é o que eu estou querendo fazer com o Brasil que dá certo. Então, Sandro, eu acho que hoje o Brasil ele precisa disso, né? O jeitinho brasileiro que todo mundo fala não pode mais existir. Claro, As novas gerações já não aprovam mais isso, né? exatamente. E nós que viemos de uma geração antiga, tem esse costume. Acho que a gente tem que mudar essa cabeça, e esses jovens estão mudando essa cabeça, Sim. né? Não existe jeitinho. Tem que ser disciplina, tem que ser Exatamente. ética, e eu acho que esse tem que ser o selo que nós temos que E defender. desmistificar piadas de mau gosto, Cine. Por exemplo, é muito comum as pessoas ouvirem as piadinhas, como uma delas, por exemplo, olha, esse país não tem terremoto, esse país não tem tufão, mas o povo, e aí quando eu posso eu corrijo, o povo é afável, é criativo, o brasileiro trabalhador, o Verdade, brasileiro ele tem uma essência positiva, ele é acolhedor. é verdade. Imagina com essas características sendo instruído cada vez mais por empreendedores que têm sucesso e que têm um senso de pertencimento. Porque a cada momento, no teu caso, me permita, eu percebo que você tem dentro de você esse senso de pertencimento, ou seja, estou realizando, mas estou realizando com. Isso é fundamental. Com propósito, com fé. E assim, para mim, a última linha não importa, cara. Para mim o que importa é ver pessoas felizes, ganhando dinheiro, empreendendo. E que é legítimo. E que, cara, isso faz um bem danado pra gente, né? Eu acho que o dinheiro na vida da gente é passageiro. Você ter o teu avião, você ter o teu barco, o teu iate, o seu apartamento em Miami, eu acho que isso passa, sabe, Sandro? A gente vai embora sem nada disso. Mas o que fica é o que vale. E sem a hipocrisia, se você me permite, de valorizar quem efetivamente bate no peito e fala, poxa, eu consegui isso. Claro, é legítimo, é meritocracia. Sim. Mas isso que você está dizendo é mais profundo e mais importante do que tudo. Eu acho, cara, porque tem muita gente que tem tudo isso e não vê o próximo. Né? Você sabe que eu tinha longas conversas com meu saudoso pai, terminando com o começo da conversa, e era um senhor, assim, de uma cultura... Era uma pessoa iluminada. Não é o filho falando do pai, é uma pessoa falando de outra. E aí eu sentava com eles e me lembro de uma pergunta que eu fiz para ele, foi importante para mim, tanto é que nunca esqueci. Eu falei, pai, o que o senhor quer da vida? Não vejo o senhor reclamando de absolutamente nada, Não é? sempre no sorriso no rosto, só olhando positivamente, enfrentando aí o dia a dia com o seu caminhãozinho. O que o senhor quer da vida? E ele me falou, o que eu quero eu já tenho e eu não preciso de mais nada. E eu falei, o que é? Ele falou, é a paz. Que legal. A paz no ser humano não tem preço. Não tem. E para chegar nesse estágio tem alguns caminhos. É verdade, porque a gente tem um tempo no mundo, né, aqui nessa terra, que a gente sabe que você não vai passar de 100 e pouquinhos anos se viver muito bem. Exatamente. Né? E depois disso? É verdade. O que acontece? Qual é o seu legado que você deixa? Exatamente. O barco, o navio, o iate, os apartamentos, a herança? Não. Você deixa é o que você construiu. Por isso, de celebrar cada instante da vida, cada dia, cada momento, em tudo que você faça, celebre ou, no mínimo, dê o valor de vida para cada uma das coisas. Que prazer enorme ter você aqui comigo. Cara, foi uma tarde fantástica de aprendizado, de histórias, e colocar para esse povo que está nos assistindo hoje, empreendam, aprenda a pescar. Esse talvez seja a sua liberdade para sempre. Aprenda a pescar. Sandro, muito obrigado. É um prazer enorme ter você junto comigo aqui na minha sede, nesse papo tão amistoso, gostoso, e que tenho certeza que vai influenciar muita gente aí a começar a empreender também. Eu acho que a gente cumpriu um bom papel na nossa entrevista. Termino como comecei. Quem abre a casa, abre um lugar sagrado. Obrigado por me receber na sua casa. E que bom que você inspira tanta gente.